Shiva Shambhu, sejam todas as consciências despertas, amorosamente acolhidas na luz do Divino Ser, nestas breves partilhas, nestes sopros do Sagrado. O caminho da compaixão. A compaixão, por vezes, não se apresenta como aquilo que nós supomos ou aquilo que a nossa semântica convencional entende por compaixão. Dentro de uma perspectiva espiritual, a partir dos mestres do amor-sabedoria, das consciências crísticas, que viveram em plenitude esse estado de compaixão, ela tem uma dimensionalidade diferente. Começando pelo entendimento de que o amor divino pouco tem a ver com o amor humano. E, em sendo a compaixão um elemento, ou esse amor divino em aplicabilidade, nós precisamos entender, ou compreender, ou sentir as reais distinções entre o que seja amor humano, ou aquilo que nós, nesse plano da existência, entendemos como amor, e o que seja o amor divino. A primeira distinção clara, básica, é que o amor divino ele é impessoal. E essa forma de amor que nós vivemos aqui é totalmente pessoal. Logo, ele se torna passional. Então nós nos vinculamos às pessoas que dizemos amar, mas na verdade nós nos movemos num sentimento de posse, o que reduz o outro a uma propriedade ou uma tentativa de que seja algo passível de ser retido nos meus domínios, dentro daquilo que julgo minha propriedade, que se torna quase que uma relação objetal, porque o outro é reduzido da sua condição espiritual e se torna um algo, um objeto, no qual eu me espelho, no qual eu projeto as minhas expectativas, as minhas ânsias, para que este ser responda ou atenda às minhas necessidades. E se não atende, ou se trai as minhas expectativas, eu simplesmente me sinto magoado, me sinto ferido e entro em estado de conflito ou em crise relacional. Esse, em linhas muito gerais e primárias, seria o amor no nível humano, porque ainda é regido por uma percepção egóica, por uma percepção de separatividade, eu e o outro. Eu amo o outro, mas o outro não sou eu. E o outro está em função da minha vontade, das minhas necessidades. Eu instrumentalizo o outro para que o outro atenda aquilo que é uma necessidade minha. Obviamente que isso nada tem a ver com amor divino, e todos os seres iluminados, todas as consciências crísticas que aportaram nesse planeta e que transitaram nesse planeta semeando esse sublime estado de consciência, nada tinham a ver com essas frequências sentimentais que nós chamamos de amor. O amor divino, ele é impessoal. E às vezes, isso parece até paradoxal, o amor divino ele é não emotivo.
Isso parece até paradoxal, mas, de fato, porque o amor divino ele se fixa num plano de justiça, num plano de equilíbrio dármico, que reconhece os seres em seus processos dentro daquilo que são necessidades de ser vivenciado, daquilo que são manifestações reativas de todo um plano, né, kármico que trouxe o ser aquele presente, aquela condição, e que por vezes o que nós chamamos de sofrimento ou de dor é, na verdade, o santo e divino remédio para eliminação desta mesma dor. Como dizia Ananda Mai Ma, o sofrimento é o remédio para o sofrimento. Porque quando um ser sofre, ele é obrigado a entrar em estado de reflexão, em estado de autopercepção. Ele é tirado de uma certa zona de distração, de uma certa frequência de alienação para consigo mesmo, né? E voltar-se para dentro, porque o sofrimento exige que ele se perceba, que ele conviva consigo mesmo. Então, compaixão é algo bem mais profundo. Não pode ser visto por esses entendimentos convencionais da semântica humana de superfície. É interessante que o próprio Buda, que lidou tanto com a questão da compaixão, ele partiu de uma constatação. A constatação que existe o sofrimento. Isso é uma constatação. Isso não quer dizer que o sofrimento é real. Quer dizer apenas que as pessoas sofrem. Essa é a primeira constatação. As pessoas estão em sofrimento. Existe o sofrimento nas pessoas e para as pessoas. Isso não significa que o sofrimento seja natural, que o sofrimento esteja no plano divino. Significa apenas que as consciências que estão na experiência existencial, elas estão em sofrimento. Essa foi a primeira constatação de Buda, né? E a partir daí ele procura entender as causas do sofrimento. E percebe as causas do sofrimento. E ao perceber as causas do sofrimento, ele percebe que o sofrimento pode ser superado. Por quê? Porque não faz parte da nossa natureza divina. A nossa natureza divina não é de sofrimento. A nossa natureza divina é de bem-aventurança. É Ananda. É a suprema bem-aventurosa. É ditosa. É de uma felicidade sempre nova, como dizia Paramahansa Yogananda. E como que nós, por vezes, superamos o sofrimento? Ao sair do ilhamento, do insulamento que ficamos em nós mesmos, remoendo as nossas próprias dores, ao perceber a dor nos outros, ao perceber o sofrimento dos outros, ao abrirmos-nos para o outro e acolher amorosamente o outro. Isso é compaixão. Isso supera as nossas próprias dores, os nossos próprios limites, os nossos próprios sofrimentos. Certa feita, uma mulher perdeu o seu único filho. E ela já era viúva e só tinha aquele filho, fonte de todo o amor dela. E ela perde esse filho. E óbvio que ela entrou num estado de profundo sofrimento, desolada, não via mais sentido na vida. E ela pensava mesmo em tirar a sua própria vida. E então disseram para ela, falaram com ela sobre Buda. Esse fato ocorreu
tempo em que Buda estava aqui no planeta. E ela decide procurar Buda, né? E encontra Buda. E traz a Buda todo o seu sofrimento. E Buda ouve com toda amorosidade, com toda compaixão. Entrega àquela mulher um pote. E diz para ela: eu posso curar o seu sofrimento. Eu posso trazer o lenitivo para o seu sofrimento. Eu te peço apenas que pegue esse pote e vá de casa em casa. E procure uma casa onde não tenha entrado o sofrimento, onde nunca tenha havido sofrimento. E traga dessa casa um pote de arroz, dessa casa para mim. E a mulher saiu pela aldeia, batendo de porta em porta, mas toda casa que ela chegava, algum sofrimento, talvez até maior que o sofrimento dela, ali estava presente ou já esteve presente. Todos traziam seus sofrimentos. E assim ela vai de porta em porta por toda a aldeia e não encontra nenhuma casa onde não tenha entrado o sofrimento. E assim ela sai da aldeia e procura as aldeias vizinhas, né? E ela sai andando, peregrinando pela Índia, procurando uma única casa onde o sofrimento não tenha entrado. Para 6 meses depois retornar com um pote vazio e dizer para Buda: eu não encontrei sequer uma casa. E devolveu o pote vazio para Buda. E Buda olhou para ela com os olhos de compaixão e perguntou: entendeu? E ela disse: sim, entendi. E com isso ela conseguiu superar o seu sofrimento pessoal ao diluir o seu sentimento pessoal no acolhimento ou na sensibilidade para a dor dos outros, para o sofrimento do outro. Ao perceber que os outros sofrem e ao procurar mitigar o sofrimento dos outros, esse sofrimento foi amenizado. Isso é compaixão. Dentro da tradição budista, já que nós estamos nesse foco do budismo, existe algo muito precioso que são os bodhisattvas. O que são os bodhisattvas? Bodhisattvas são aqueles que atingiram o nirvana. O nirvana é o estado mais elevado, é aquilo que nós poderíamos chamar na tradição do yoga de moksha, a libertação ou o estado de samadhi mais elevado. Porque quando se entra, atravessa os portais do nirvana, nós não mais necessitamos reencarnar, ou não mais necessitamos estar vinculados ao plano da materialidade, seja nesse planeta ou em qualquer outro mundo material, porque há muitos no universo e todos eles passíveis de ser moradia e lar para nós. Então os bodhisattvas são aqueles que atravessaram o portão do nirvana. Logo eles estavam libertos, mas que por compaixão eles retornam. Eles abdicam do estado nirvânico, ou seja, de liberação absoluta do karma e da prisão ao jogo de samsara, né, a materialidade, e eles retornam por compaixão, com compromisso de não entrar no nirvana até que a última consciência seja liberta do sofrimento. Esses são os bodhisattvas. É interessante que bodhisattva significa Bodhi, consciência, sati, ser, quer dizer, seres consciência, né? Seres consciências em luz, seres consciências despertos, né? Eles já resolveram seus problemas pessoais com a existência. Eles poderiam não se preocupar mais, mas eles retornam para auxiliar aqueles
que ainda estão no caminho. Isso é ser um Bodhisattva. E a compaixão, né, que às vezes ela é muito vinculada ao sentimento da caridade, né? Caridade nada mais é do que amor, né? Inclusive pela etimologia do termo, caritatis, né? É amor, significa amor. Né? Então, às vezes nós pensamos que caridade é trazer ou levar às pessoas, né, elementos que supram as carências materiais, o que é válido. Alimentar quem tem fome, agasalhar quem passa frio, socorrer quem está enfermo, visitar quem está acamado. Isso tudo é caridade e é nobre. Mas existe uma caridade maior. Essa é a caridade material. Existe uma caridade que é suprema, que é a caridade iluminativa. Por quê? Porque se você promove a iluminação do ser, você retira o ser destas condições que, ao longo de encarnações, o tem mantido nesse estado de miserabilidade ou de sofrimento. Então, quando você vai na causa, e a causa é a ignorância, é a avidya, é quando a pessoa se desperta, quando a pessoa se ilumina e promove o desapego, né, e o trabalho consciencial de iluminação, de busca do conhecimento, ela não mais fica vítima dessas próprias reatividades das ações de apego e vínculo à materialidade. Isso é caridade iluminativa. Essa é a maior de todas. Samana Jesus semeou a caridade iluminativa. Buda trouxe a caridade iluminativa, que é aquela que liberta o ser. Não é aquela que momentaneamente alivia um sofrimento, mas que busca retirar todas as causas do sofrimento. Porque acreditem, a humanidade vive uma grande epidemia. E a epidemia não é essa que nós vivenciamos agora, né, que estamos ainda vivenciando, né, desse vírus, né, desse coronavírus. Nós vivenciamos uma pandemia muito maior, mais invisível, que está presente na humanidade desde sempre, que é a pandemia da ignorância. É o vírus letal de avidya. O que é avidya? É a ausência da verdade. Avidya é a ausência de verdade. Esse vírus é letal. Esse vírus é que tem destruído a humanidade. E é contra esse vírus que nós temos, né, enquanto consciências despertas, trabalhar e combater para erradicá-lo. E só existe uma vacina, que é a vacina do amor-sabedoria. Somente o amor-sabedoria liberta. O amor é tudo. Nós temos aquela célebre frase que todos repetem, né, que seria o mandamento supremo que Jesus deixou, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Em verdade, existe uma pequena distorção nessa tradução, porque não é amar a Deus sobre todas as coisas, porque significaria que nós estaríamos querendo amar a Deus em detrimento das outras coisas. Não é. A frase original, na sua tradução pura, significa amar as coisas como sendo o próprio Deus, porque a tradução correta é amar a Deus em todas as coisas, ou o amor de Deus
por sobre todas as coisas, no sentido de que em todas as coisas está o amor de Deus, que nada poderia existir se não houvesse a energia coesiva do amor, porque é o amor divino que organiza a matéria, que organiza o plano da existência, que ela é a energia que move, sustenta, organiza e manifesta tudo aquilo que precisa existir. Então, amar a Deus em todas as coisas, por sobre todas as coisas, reconhecendo que tudo é manifestação do amor divino. Babanam Kevalam, tudo é manifestação do amor divino. Né? Então, o amor de Deus por sobre todas as coisas, no sentido de que é o amor de Deus que mantém todas as coisas, né? E o amor do próximo como a ti mesmo. Ou seja, é o reconhecimento da não dualidade. O amor que está no próximo é o amor que está em você. A natureza que está no próximo é a natureza que está em você. Não existe separatividade, não existe eu e o outro. Tudo é uma unidade em amor. Essa unidade em amor é a suprema compreensão. Isso é Advaita Vedanta. Aliás, nós convidamos aqueles que estão aqui conosco assistindo esse vídeo que façam essa imersão. Todo domingo, né, nós vamos colocar a imagem aqui para que possa ser vista. Todo domingo nós temos, né, a nossa jornada de Vedanta, às 19 horas. E nós estudamos essas questões, né, do Vedanta, do Advaita Vedanta, e convidamos você a estar conosco. Saiba como participar, né, acessando o link na descrição do vídeo abaixo. E no mais, gratidão por estarem conosco, por compartilharem os nossos conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Nosso canal é aberto para participação, venha fazer parte do nosso canal. Também na descrição existe o link de acesso ao canal no WhatsApp. Venha, participe, esteja conosco. Vamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz, construindo os pilares para a nova Terra. Shiva Shambhu.